Tu provavelmente já ouviu falar que fazer palavra cruzada previne o Alzheimer, ou alguma outra coisa do tipo. Mas será que isso realmente funciona? A resposta curta é não, mas isso não significa que tu não deva fazer ou incentivar as outras pessoas a fazer também. Vamos entender então essa confusão e o que a gente sabe sobre o que fazer para prevenir demência. Vamos junto. Bora lá. Em 1991, um grupo de cientistas começou a acompanhar quase 700 freiras. Eles reviraram a história delas, fizeram análise genética, exame médico todo ano e ainda depois que elas vinham a falecer, ainda examinavam o cérebro delas. Esse estudo ficou conhecido como NAN Study e nos revelou alguns casos como o da irmã Bernadette. Ela morreu com 85 anos de infarto agudo do miocárdio. Na análise genética, eles encontraram uma suscetibilidade clássica para Alzheimer. Quando eles foram olhar o cérebro dela, ele estava completamente tomado pela doença. Ela pontuava 6 de 6 em uma escala pós-morte do cérebro específica para essa demência. Mas o que deixou todo mundo intrigado é que ela não tinha nenhum sinal de piora cognitiva em nenhum dos testes que foram aplicados nela nos últimos anos da vida. A nun, apparently. E aí, como é que a gente vai explicar isso? É que casos como o da irmã Bernadette não eram exatamente inéditos na literatura científica. That's not new. E já desde a década de 80, alguns outros pesquisadores tinham dados parecidos. Eles chegaram à conclusão de que pessoas que tinham doenças como o Alzheimer, sem ter um declínio cognitivo claro, provavelmente tinham algum tipo de reserva cerebral. Eles pensaram se não era possível que essas pessoas tivessem algum tipo de robustez biológica diferente no cérebro delas. E isso então ia permitir que eles ficassem mais tempo sob o ataque da doença sem manifestar ela clinicamente. Esse conceito de reserva, então, passou a pipocar entre os cientistas, mas ninguém sabia direito o que ele queria dizer. Um cérebro maior número de neurônios. Porque com este cérebro tão grande, ele pode sair pelo nariz. Foi então que surgiu um conceito complementar. Talvez essa reserva, que começou a se observar em vários estudos, não fosse algo estático, que podia ser quantificado como o número de neurônios, mas sim algo no nível de redes neurais e função cerebral. O que trazia a ideia poderosa de que talvez essa reserva não era algo passivo, mas sim uma forma ativa com a qual o cérebro lidava com uma patologia. E, mais importante que isso, algo que qualquer um poderia desenvolver. E assim surgiu o conceito que hoje a gente chama de reserva cognitiva. Embora seja um conceito ainda um pouco controverso, porque é difícil de medir, o número de evidências que fala a favor do conceito de reserva cognitiva não é pequeno. Yes, science! Dá uma olhada nessa imagem da equipe de professor externo da Universidade de Columbia nos Estados Unidos, que mede diferentes níveis de metabolismo cerebral de vários pacientes, representado pelas diferentes cores. Importante é que todos os pacientes desse estudo tinham o mesmo grau de comprometimento clínico pela doença de Alzheimer. Eles foram depois divididos em grupos conforme o grau de escolaridade deles. O cérebro aqui de cima retrata o grupo que tinha escolaridade maior, ou seja, mais anos de estudo durante a vida. Aqui de baixo, o grupo que tinha menor escolaridade, e aqui no meio, o grupo que tinha a escolaridade intermediária. Agora, o interessante desse estudo é que os pacientes com maior nível de escolaridade mostraram uma maior carga de lesão, que são essas manchinhas azuis que a gente vê principalmente nas regiões temporoparietais. Isso quer dizer que para ter o mesmo nível de declínio cognitivo causado pela doença de Alzheimer, pessoas que estudaram mais anos durante a vida precisam ter a doença mais avançada. Então a gente retorna para a nossa pergunta inicial. Fazer palavra cruzada previne Alzheimer? Não. Nada que a gente conhece até aqui previne o progresso biológico dessa doença de maneira satisfatória. Mas o prejuízo cognitivo que ela pode causar pode ser pelo menos amenizado ou adiado por várias iniciativas que a gente pode ter. E executar tarefas que trabalham algum processo cognitivo é um exemplo disso. Então, fazer palavra cruzada, jogar xadrez ou ler é o tipo de passatempo que a gente pode incentivar, mesmo que o tamanho de efeito disso seja pequeno e restrito ao domínio cognitivo que a gente está trabalhando. Mas se a gente quiser práticas mais efetivas, existem ainda outras coisas que a gente pode fazer, que segundo as evidências podem ter um impacto ainda maior na preservação da nossa capacidade cognitiva. Are you serious? Se estima que até 30% de todas as demências possam ser evitadas, e uma porcentagem ainda maior pode ser adiada pelo menos por uns bons anos. Mas as principais práticas baseadas em evidência que a gente tem hoje para a prevenção de demências não envolvem alguma dieta milagrosa ou a suplementação de vitaminas. No more vitamins for a while, kids. Para ficar mais fácil, a gente vai dividir essas coisas que a gente pode fazer em dois grupos. O grupo de doenças que podem ser controladas e o grupo de mudanças de estilo de vida. No primeiro grupo de doenças que podem ser controladas, a gente já sabe o impacto positivo que o controle da pressão arterial, da obesidade e do diabetes
pode ter na prevenção de demências. Todos eles provavelmente relacionados com a manutenção de uma boa circulação cerebral e, por consequência, de uma boa cognição. Outro fator que se associou de maneira importante às demências foi a perda auditiva. Então, o tratamento desse sintoma junto com um especialista também está indicado. Já no segundo grupo de mudanças do estilo de vida, o nível de escolaridade certamente é um dos fatores mais importantes. E vale ressaltar que nunca é tarde para começar. Um estudo da Nature mostrou mudanças significativas no cérebro de pessoas que foram alfabetizadas já na idade adulta. Outro fator que se associou de maneira importante à prevenção de demências, mas pode ser uma barreira especialmente para a população idosa, é o nível de socialização. Ou seja, a gente deve sim incentivar que os nossos idosos se mantenham em contato frequente com familiares e amigos e mantenham o papel deles na sociedade. Porque o 60 é o novo 20. Além disso, praticar exercícios regularmente, largar hábitos como o fumo e a bebida e algumas modalidades de treinamento cognitivo que a gente já comentou antes, são iniciativas que podem fazer a diferença. E aí, gostou do vídeo? Comenta aqui embaixo o que tu achou dessas dicas. E se ficou com alguma dúvida, dá uma olhada na lista de referência que a gente sempre deixa aqui embaixo, ou então comenta aqui que a gente vai tentar prontamente te responder. Prontamente, tipo, uma semana depois, ou 2. Não esquece de deixar teu joinha e também de te inscrever no canal. Isso faz muita diferença pra gente. E se liga também nas nossas mídias sociais. Grande abraço. Keep your mind sharp. Keep your mind blown.